Muito boa tarde para você que está com a gente aqui no Papo M3 Realidades nesta quinta-feira, 3 de julho. É sempre uma alegria contar com a sua companhia, viu? Estamos começando mais um mês de um jeito especial. No episódio de hoje, preparamos uma seleção com os melhores momentos de tudo que já rolou nesses 5 meses do Papo M3 Realidades. Ao longo desse período, tivemos conversas incríveis com diversas personalidades e mergulhamos em temas variados como economia, maternidade e também sobre uma das épocas mais festivas do ano. Claro que eu tô falando das festas juninas, viu? E para começar o especial de hoje, vamos relembrar aí de fevereiro, mês de estreia do nosso podcast, onde demos o pontapé inicial com uma conversa inspiradora com o reitor da Universidade Federal de Roraima e também tivemos a participação da família Vimez. Vamos ver como foi. Que essas dificuldades, eles permitem uma estruturação do seu caráter, uma possibilidade de dialogar, uma possibilidade de criar espaços. O que eu nunca perdi foi oportunidades. Então, Churchill falava uma coisa que é o seguinte: sempre te convidar para alguma coisa, primeiro você aceita, depois você vê como que faz. É um bom parâmetro. Então, eu aceitava, verificava, estudava. Tu já tinha esse sonho de seguir a carreira de direito? Ou foi uma coisa também que apareceu na sua vida? É bem interessante, porque eu nunca pensei em fazer direito. Eu ia fazer o curso que fosse necessário para ser delegado de polícia. Entendi. Pouco importa. Então já tinha na sua O meu cabeça sonho era ser delegado. Só. Era uma meta. Só. Desde pequeno eu tenho uma foto com a cartucheira, uma espoleta e a estrela do xerife. Então eu sempre quis e nunca gostei nessa brincadeira de criança de ser o ladrão da brincadeira. Eu sempre era o policial, sempre era quem fazendo prendia. Direito desde a brincadeira. Desde pequeno. Eu nunca gostei de ser bandido. Eu gostava de ser polícia. E era um sonho ser polícia. E como é que surgiu o nome Vimeze? Porque eu já ia perguntar. Quando vocês chegaram aqui, eu falei, rapaz, será que o sobrenome deles é Vimeze? A gente viu alguma coisa de numerologia. Agora o senhor falou comigo. Pode falar. Diga aí. Agora o senhor Numerologia entrou deu na minha um praia. programa aí, não sei que programa foi, meu irmão viu. Ele é um programa de TV, um Fantástico, alguma coisa. E numerologia. Fez o cálculo. Aí mandamos os dados lá para Gisele Dregocir, lá em São Paulo. E ela fez todo o mapa, até o nome dos meus filhos. Mas olha só, gostei de saber Certo. disso, esse detalhe me interessa. E Então tá, esse nome foi escolhido ou vocês escolheram? Teve as opções, né? teve umas 10 opções ou 7 opções. A atividade que a gente queria, então tinha que ter a atividade, o ano que a gente chegou, todo para poder formar esse nome. Que legal! Então ela construiu alguns nomes e nos deu para a gente escolher. E a gente escolheu o Vimeze. Até as cores tem que ser cores vibrantes, o verde, amarelo e o azul, que antes o azul delineava as letras, a gente simplificou, ficou só o verde e amarelo, que é espírito nacionalista. A maioria da sociedade tem vergonha da sua origem, de dizer que é indígena, ou dizer que é caboclo, ou dizer que é... Sabe? E a gente, pelo contrário, tem orgulho. Bate no então, peito, né? Quando a gente se encontra, dá uma liga forte, entendeu? Que legal. Eu acho que é essa energia que faz o Mujica, né? É o tempero. Isso mesmo. Eu acho que são pessoas que se identificam, que quando estão juntas, gera aquela energia toda, entendeu? Uma energia de acolhimento, uma energia de respeito. São 11 anos e que a gente faz essas atividades e nunca teve uma briga no salão, nunca teve nem esse tipo de coisa. Às vezes perde celular, é devolvido. Sim. Então são coisas que a gente se orgulha muito. Muito bacana, não é mesmo? Já no mês de março, o Papo M3 Realidades foi totalmente dedicado às mulheres. Recebemos 4 grandes representantes de Roraima que compartilharam suas trajetórias, desafios e conquistas. Vamos relembrar? Assim que lançou aquelas caixinhas de perguntas, e eu comecei a responder as caixinhas de perguntas, 2017. Nossa. Só que do meu jeito, sempre sem... Sem o padrão. Sem, passava, não pensava e saía, e eu postava. Não olhava antes, postava e ia. Aí, e com isso foi crescendo.
através das caixinhas de pergunta, aí vem eu queria te dar um cropped. Eu falei, olha, eu vou ganhar um cropped. Rapaz, passada. Aí eu disse, que uma barca de brigadeiro. Mano, tá dando pô, carreguei cropped, barca de brigadeiro. Aí vamos fazer tua unha. Eu falei, rapaz, esse negócio tá dando uns frutos. E eu comecei a pegar gosto por isso. E aí, só que eu sempre quis trazer eu mesma, eu não quis... porque hoje eu sempre falo, gente, eu não sou a blogueira close, não sou a blogueira looks. Você vai ver esse aqui, eu usei umas 3 vezes semana passada já. Eu vou ser eu mesma, e eu acho que a autenticidade também ajudou bastante. E aí, teve um momento que eu falei, não, eu preciso sair disso, eu preciso trazer uma coisa diferente. Foi quando eu criei as publis criativas. Uma semana antes, a gente começou a postar vídeo cantando música dele e ele me seguiu. Todo mundo infartou. O quê? Pablo, minha filha, fã de carteirinha, Pablo me seguindo. Ai, gente. Quase infartei. E aí, quando deu no dia do show, eu cantei tudo. E ele foi, me chamou, eu fui no camarim. Bora ali, bora assinar um contrato, bora fazer parceria, tipo assim, né? Olhinho brilhando. Quem sabe assim? Não, mas me deixaram ir no camarim. Aí eu peguei e falei assim, gravei um vídeo cantando com ele. Pra mim, ele já tava ótimo. Já tinha vencido na vida? Já tava ótimo. Aí gravei um vídeo cantando com ele, conversei com ele. Ele, eu te sigo, eu falei, eu sei. Eu sei que você me segue. Tu acha que eu não ia saber? Poxa, que massa. E aí ele pegou, não, eu te sigo, vi você cantando minha música e não sei o quê. Nananana. Aí ele falou assim, eu vou te chamar pra cantar. Olhei pra cara dele assim. Será? Olha a cara da mulher. Vai não. Vai nada. Mas só de estar assistindo o show do palco, de ter gravado um vídeo cantando com ele, pra mim já tava ótimo. Já estava maravilhoso. E aí eu peguei, daí eu no meio, quase no final do show. Não, é que eu quero chamar uma pessoa pra cantar, não sei o que. Eu vou me chamar pra cantar. Falei, rapaz, tu é o bichão mesmo, né? Não? Chamou mesmo, e eu não tava acreditando, não. Aí eu cantei com ele, quando passou acho que uma semana, aí eles entraram em contato com a gente. Não, porque eu queria saber se vocês têm escritório, se tem empresário e tudo, porque como a gente fazia barzinho, era minha mãe e meu tio, só. Então não tinha mais ninguém que investia, que botava dinheiro, que fazia tudo. Era só minha mãe e meu tio, a gente não tem. E aí ele, não, vamos fechar, vocês querem fechar um contrato? Em 78 mesmo, me apareceu o Otomar e procurou essa equipe de planejamento. Éramos eu e mais 4 colegas. Ele disse, olha, eu sou da aeronáutica, PPP, aquela história toda, aqui é o comando da aeronáutica, eu vou assumir esse governo e eu gostaria que vocês fizessem um diagnóstico do território. E a minha equipe, só eu que escrevia, né, gostava muito de escrever, ainda hoje eu gosto. Tu vê que eu cheguei aqui, já peguei Eu acho incrível, eu tô só admirando aqui. Aí fiz, em 79, o Otomar assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez, chama que eu quero o diagnóstico. E eu fui, né, apresentada como sempre, levei, chegou lá, ele folhava, dizia, quem escreveu? Eu dizia, foi eu, morri de vergonha, podia ter... você escreve bem. E começou, a partir daí, essa história que o Otomar, quando chegou, já tinha como... A maior visão dele era que isso aqui fosse Estado. Era ocupar, estruturar, né, abrir vicinais, criar projetos de assentamento. Distribuir. Isso, era distribuir. Porque ele já tinha a visão do Estado, de criar um Estado. E como é que a gente ia criar um Estado com 2 municípios só mata ao redor da gente? Era só Boa Vista no Cajaí? Era. Boa Vista, Caracaraí. Então eu sempre digo, seria contra a natureza, o curso natural das coisas, eu não ser a primeira a chegar no tribunal. Poderia acontecer, né? Mas até numa vaga de merecimento, né? Quando eu chego no tribunal, eu chego primeira, né? Pioneira realmente, e assim tem sido. Então eu fui a primeira juíza, a primeira desembargadora, a primeira presidente, a primeira corregedora, então até assim uma coleção de primeiros. Em abril, o foco foi economia, um setor essencial para o desenvolvimento de Roraima. Entre os entrevistados esteve Ademir dos Santos, presidente da FEComércio Roraima, uma das principais lideranças empresariais aqui do estado, e também a chefe-geral da Embrapa Roraima. A questão é, como é que o Cicobi avaliou tudo que a gente tem aqui em Roraima para poder vir para cá? Nós começamos o trabalho para vir para Roraima através da cidade de Rorainópolis,
né, que tem diversos cooperados nossos, que era lá da região de Buritis, e vieram se estabilizar financeiramente aqui no estado de Roraima, né, através de Rorainópolis. E eles sempre falavam com nós, através do nosso presidente na época, o senhor Elias, né, que tinha que abrir uma agência do Cicobi em Rorainópolis. Com isso nós viemos conhecer, né, gostamos muito da cidade de Rorainópolis, né, e viemos até Boa Vista também naquela oportunidade, e é uma cidade muito linda, Boa Vista, né? Não tem como gostar daqui, né? Aí nós precisamos pedir autorização ao Banco Central, né, para que a gente pudesse abrir um ponto de atendimento aqui em Boa Vista. Por isso que demorou mais a gente abrir Boa Vista de quando nós abrimos em Rorainópolis. Mas já estamos aqui, né? Aqui já e é sede própria nossa aqui em Boa Vista. E isso é difícil, porque eu tô aqui, elas estão em casa, mas eu chego, elas estão dormindo. Isso às vezes pesa no coração de mãe. Mas o que eu já tentei internalizar, se eu tenho 20% do meu tempo com as minhas filhas, eu transformo esses 20% em 100% de dedicação a elas. Então, eu aceitar isso foi um primeiro passo, né? E a gente não deve se diminuir como mulher, de achar que a gente é menos mãe, menos esposa, porque eu tenho menos tempo com elas. O que eu preciso é me organizar e otimizar meu tempo com elas, e eu tenho conseguido fazer isso nos últimos meses. Aí elas têm aceitado, elas, mamãe, eu sei que você precisa trabalhar muito hoje, hoje a mamãe está com vocês. Então, foi um do desafio pessoal para conciliar com o profissional. Depois disso, na empresa, eu passei a me capacitar cada vez mais, tanto para exercer uma liderança mais humanizada, que eu acho isso exige um pouco mais da mulher. Me engrandece, é isso que me faz levantar todos os dias e trabalhar muito. Muito legal, né? Isso. Ai, meu amigo, obrigada. Eu tô chamando ele de amigo já, né? Somos amigos. Obrigada, meu bem. E pra vocês? Ai, eu quero saber mesmo. Peraí. Rapidinho, antes de terminar, faz a música pra gente aí. Como é que era pra vender esse pirulito? Ó, tem uma tábua, aí os pirulitos tudo no furadinho, né? E aí eu ia a minha irmã, na hora do recreio, ela levava pra mim essa tábua na escola. Aquela penduradinha? Pegava, aí eu saía nos corredores. Olha o pirulito enrolado no palito, quem chupar fica bonito, vendia tudo. Infelizmente, no Brasil, se tem um pouco de impressão errada do agronegócio. Se vende que o agronegócio agride o meio ambiente, desmata e tal, e isso não é verdade, né? O agronegócio ele é totalmente sustentável e não faz sentido hoje em dia derrubar floresta para plantar, até porque não precisa, existem áreas disponíveis. Roraima mesmo tem hoje perto de 2 milhões de hectares passíveis de plantio. Caramba! A gente só tem que preservar os cursos d'água, ter o cuidado na hora de usar os defensivos agrícolas da forma correta. Fazendo tudo isso, o grande problema e o grande vilanismo que se dá a isso é em razão da eficiência do produtor brasileiro e dos resultados. Hoje nós somos mais eficientes em produzir do que qualquer outro país do mundo. É engraçado, né? Eu sou de fora e sou lá do sul Maravilha. Curitiba é uma cidade modelo, aí o negócio todo e tal. E eu achava que quando eu aposentasse, eu ia embora, ia voltar para o sul, ia morar hoje eu posso morar em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, se eu quiser. Dou aula em qualquer lugar do Brasil, já dei aula fora do Brasil, dei aula na Espanha, dei aula em Portugal, então eu posso qualquer lugar que eu quiser morar. E eu tenho um escritório também em Brasília, abri um escritório em Brasília. Mas não tem jeito, em qualquer lugar que eu esteja, eu não vejo a hora de voltar para Roraima. E já disse para o meu filho, né, eu quero ser enterrado aqui. Então eu não vou abandonar nunca Roraima. Nunca. Vou ser enterrado aqui. Mesmo aposentado, eu poderia ter em qualquer lugar do mundo hoje. Mas eu amo Roraima. Amo. Tenho o título da Câmara de Cidadão Boavistense, cidadão roraimense. Eu amo esse estado de paixão. Hoje a gente tem feito, isso é interessante o que você me colocou, a gente tem aproveitado as potencialidades locais. Então vamos lá. Tô vindo para Boa Vista. Logicamente, em breve a gente vai ter números da cidade, números de como que está a avaliação de governo, a avaliação dos serviços que são prestados para a sociedade. Quando a gente
começa a operacionalizar os nossos trabalhos, a gente faz o que a gente vai fazer aqui em relação à M3. Aproveitar o capital intelectual que tem, através da agência, através da sua equipe de criação, da sua equipe de jornalismo, e nós vamos discutir com essa equipe unindo dados que foram coletados nas pesquisas, estratégias aonde a gente precisa chegar e pondo todo esse pessoal na mesa para discutir, o criativo, o redator, para que o produto final, quer seja ele um spot de rádio, e aí eu vou lá no final, uma pílula para um VT, quer seja para a internet, para a televisão, ele saia com a mão de todos, ou seja, ele foi estudado, ele tem uma base científica que orientou toda aquela campanha publicitária. Não é um filme feito de qualquer forma, é um filme construído a partir de dados e que depois entra a capacidade de cada pessoa envolvida nesse processo. Muitas histórias interessantes, não é mesmo? Maio foi o mês das mães e, claro, demos destaque a elas, símbolo de força, cuidado e inspiração. Compartilhamos histórias emocionantes e refletimos sobre o papel essencial que as mães exercem em nossas vidas e na sociedade. Tudo que a gente pode fazer e ter de retorno e cuidar da nossa cidade também para as nossas filhas, né? Aquela preocupação que a gente tinha, e agora o que vai ser da nossa família? Na verdade, a gente cuida da cidade para que a gente possa usufruir também com a nossa família, né? Nós somos os primeiros a experimentar da política pública que a gente oferece, né? Então, quando a gente vai numa praça com as crianças, saber que aquele ambiente está preparado para elas, para o desenvolvimento delas, que elas estão podendo crescer e se desenvolver com qualidade de vida, com toda uma estrutura que elas precisam, isso é muito bacana. É um alívio, né? Apesar dos desafios, os impactos eles são muito positivos, né? Cuidando das famílias, como a gente gosta de receber esse cuidado, né? Oferecendo para as famílias de Boa Vista aquilo que a nossa família gosta de usufruir, né, que é o espaço de lazer, o espaço de Nós temos uma rotina de ir para a praça agora. Exatamente, as praças. Então, eu acho que, assim, um balanço, né, disso tudo, os impactos, eles são muito positivos. A gente agradece muito a Deus por poder estar fazendo parte disso. Quais desafios foram, assim, que você pode caracterizar para a sua vida, foi o mais marcante desse processo, antes de você já estar nessa fase mais tranquila? Eu acho que o principal é achar que a criança não vai desenvolver. Nossa. Né? Você acha que a criança não vai conseguir comer sozinha, não vai conseguir ir no banheiro sozinha. E a intervenção, a gente chama isso de habilidades básicas. As habilidades básicas, elas são trabalhadas com todas as crianças. Nível 1, nível 2, nível 3, porque a gente precisa dar autonomia para essas crianças. A gente precisa que elas consigam ir no banheiro sozinhas, se limpar. Não é porque ela é uma criança nível 3 de suporte que eu não vou ensinar ela a se limpar no banheiro. Eu preciso ensinar. Eu preciso deixar ela cada vez mais com autonomia. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E para fechar o semestre de entrevistas com chave de ouro, chegamos a junho, o mês mais animado do ano, marcado pelas tradicionais festas juninas. Recebemos aqui nos nossos estúdios nomes importantes que representam as quadrilhas juninas aqui de Roraima, que contaram suas histórias e o amor pela cultura popular. Tinha muitas bandas nessa época, se eu não me mas engano. as principais, é bom a gente falar sempre antes. Antes disso, tinha os embaixadores do forró, tinha o Mário César, o cantor, que era um cantor que cantava tudo, eclético. Ele cantava bolero, ele cantava shot, ele cantava forró, ele cantava brega. Então ele era só intitulado cantor de forró, mas ele cantava tudo. Antes disso, tinha a banda número 1, a banda mistura de cor, eram bandas de baile. Tudo aqui de Roraima. O forró em Roraima não tinha predominância. Só começou quando nasceu uma banda de Normandia chamada Rádio Pipoca de Normandia. Pipoquinha de Normandia hoje. Que foi fazendo também Quando ela nasceu 2 anos antes que a gente também, aquela invejinha construtiva, vamos montar uma banda também, fazer nossa banda crescer mais do que ela já é. Entendi. Aí a rivalidade começou, foi saudável. Aí teve mais bandas também, não teve? Não, mas
Essas foram as duas principais bandas. Ah, estou sabendo as tretas agora, hein? De forró, eu quero ser bem claro, de forró. Entendi. Mas tinha outras bandas, Dupla Som, tinha Enaldi Pirissom, mas eram bandas ecléticas. Não tinha aquele ascensão do forró em Roraima. A ascensão do forró começou com a Pipoquinha e com a Brasileirinho. E para fazer parte dessa quadrilha tão querida aí, como é que é fazer parte? Como é que é estar esse tempo todo aí construindo, A gente está desde 28 de janeiro. Sonho. Desde 28 de janeiro ensaiando. Pesado. Ensaiando. E como é que é esse fluxo? É tudo trabalhado antes, organizado, sempre com todo mundo, planeja? Karina, ela sempre... Ela é muito organizada. O meu marido disse que se toda a quadrilha tivesse uma Karina, seria... Que legal, mas não, como eu sou militar, então pra mim não tem problema. É isso aqui, acabou, é essa regra aqui, pronto. Já puxa também. Então aproveita um pouco de tudo pra tua vida, né? É porque assim, existe uma regra. Custa você seguir? É regra. Tem gente que não consegue fazer isso. E é simples. Faz, é só o previsto. Fiquei sem argumentos agora. É só fazer. Sem argumentos. E aí ela deixa a gente muito à vontade, né? Eu fui concorrer agora na prefeitura e aí ela disse, olha, eu não quero que você se preocupe com figurino. Você não vai se preocupar. Você vai estar linda, tá aqui, é mais ou menos isso aqui que eu vou fazer pra você e tá aqui. Pronto, só vai ensaiar. Então é assim com todos os destaques. E isso nunca aconteceu, porque eu sempre... cuidado, né? Nossa, e é repertório, é tudo. Inclusive na quadrilha, eu vou ter o momento lá que a rainha tem o momento da rainha. E assim, tá sendo tudo... Ela pensa em tudo, ela pensa em rainha cada esse detalhe. ano, é? Sou rainha. Sou rainha, representando a Garrache. A chuva. É sério? Lá na Garrache, eles têm toda rainha tem um papel. Teve a Cupido, que foi sobre o tema, teve a Cupido, a Dadá, que era uma cangaceira, que brigava com a Maria Bonita. Ano passado teve a Aparecida, que foi o spoiler do tempo da história. Foi da minha história, né? Que eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. A rainha foi Aparecida. E esse ano tem a chuva. Porque E você é a chuva? Eu sou a chuva. Vocês têm alguma simpatia ou tradição antes de se apresentar? Tomar cachaça. Meu marido do céu! Tudo bem? Ai, Jesus! E se vocês não estivessem dançando? O que vocês estariam fazendo nesse Chorando. Chorando. Mentira, gente! Ou querendo dançar, né? Ali assistindo de fora. Esse ano não era pra eu estar dançando. Como assim? Porque esse ano eu já me formo na faculdade, então era pra eu estar pensando aqui, ó, só no meu TCC. Mas eu tô aonde? Tá dividida. Nossa! Eu não sei mais, teve um ano que eu fiquei sem dançar, aí na reta final me meti em alguma coisa da quadrilha, uma figuração, alguma coisa. Esse ano a minha irmã inventou de não dançar, não. Quando eu vi, ela tava em cima do tablado fazendo alguma coisa pra quadrilha. Não era? Ela tava fazendo a entrada da quadrilha. Acho que depois de tanto tempo assim, a gente não se vê sem estar dançando, sabe? Acho que não dançar... Um ano que eu tentei não dançar, eu entrei em depressão. É arrancar uma parte de vocês, Eu ficava triste, eu ficava sem nada pra fazer e tal. É tirar algo nosso que é muito enraizado. Né? Eu já fiquei um ano, não quadrilha, mas não foi nem um ano, foi só o final da temporada. Eu não apresentei o Raízes Amazônicas, Sim, tu lembra, sim. né? Eu não dancei. No primeiro ensaio que eu fui, foi da... No primeiro ensaio, eu não tinha... Mandava um vídeo no grupo, eu não assistia. Até mandar um beijo pro El. Eu não assistia, dava vontade, eu não vou assistir. Aí calhou de um dia eu não ter aula na faculdade, aí eu fui assistir o ensaio, ele tava até lá. Eu comecei a chorar, do início ao fim, eu chorava. Chorava, e todo mundo, amiga, tu tá chorando? Eu falei, eu queria daí. Eu mandei mensagem pra minha noiva, pra Mariana, e falei, Mariana, se a gente fizesse um tema com a história assim, onde ela tá doente, e aí ela passa mal, e aí depois ela tem um sonho, ela vive tudo que ela quer viver e tal, e ela morre no final. Aí a Mariana, você é doida, Davi, faz isso não, você não vai... Tem que ser um negócio chocante! Tem que ser! E aí, em maio ainda, né, maio pra julho, eu comecei a escrever a história, né, a sinopse da história. Só que aí, o que aconteceu? A gente tinha uma brincante que participava da Zé, né? Tem história, minha prima, inclusive, né? Que foi brincante da Zé por muito tempo, que é a Tati Sombra. Que é minha prima, inclusive irmã da Marinho do Sombra, né? Que também é fundadora da quadrilha.
E aí, em junho, né, ela começou a passar mal e ela foi pro hospital. E a princípio a gente achava que ela tinha uma hepatite. E ela foi no hospital e tal, e a gente descobriu que ela tava com câncer no pâncreas. E aí foi muito rápido, assim. E ela não de teve junho pra tempo, agosto. pra nada. De junho pra agosto, faleceu em agosto, dia 12. Tudo 2 meses e meio. Foi muito rápido. Tu teve a ideia. Sim. Não, aí depois então- disso eu desisti do tema, assim. Eu desisti. Nossa. Porque eu achei que não valia a pena escrever, falar disso. Eu acho que era muito A gente pesado. tava bem Tava tudo muito recente, então não fazia sentido, assim, sabe? Falar sobre isso aí. Aí eu lembro que um dia eu Guardou a ideia. Guardei a ideia. Aí eu conversando com o Julier, né? Eu falei, Julier é assim assado, eu acho que não vale a pena e tal. Daí ele falou pra mim assim, Davi, ele sempre falou pra mim que a quadrilha tem esse potencial de tocar a vida das pessoas, né? Sim. A gente não tá falando só de... E ela era a tia dele. Isso, é a tia dele, inclusive. A gente não tá falando só de São João, a gente tá falando de vida, a gente tá falando de arte que muda a vida das pessoas. No fim, o Recomeço foi muito especial por conta disso, né? A gente tava falando de pessoas que estavam passando da pandemia e chegaram ali no São João, e a São João foi a salvação para essas pessoas. Então ele falou pra mim que o anacrônico talvez fosse a mensagem que as pessoas precisavam, inclusive que a gente talvez precisasse, né, depois que a gente perdeu a Tati. E aí foi quando eu tive coragem de terminar de escrever. Aí eu escrevi esse tema mais 2, e aí no dia da nossa apresentação apresentei os 3 temas, e esse tema foi o tema que ganhou, né, com todos os outros lá. E aí a gente escreveu. E anacrônico é uma mensagem muito especial, assim, de valorizar a vida mesmo, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda para viver com nossos familiares, amigos, com quem quer que seja, ou então até mesmo de realizar os sonhos que a gente tem para realizar. Então eu vejo Roraima conseguindo construir um caminho muito bem pavimentado para o seu desenvolvimento. Com o desenvolvimento econômico, automaticamente a gente traz o desenvolvimento social. Né? Eu não consigo ter um desenvolvimento social lindo e maravilhoso com um Estado pobre. Não tem como. Não tem como só o Estado cobrir todas as necessidades da população. A gente já viu isso em Roraima, já viu isso no Brasil, de querer o setor público ser o predominante. Quando isso acontece, você não tem um crescimento, você tem uma estabilidade. E é aquilo que a gente sempre falava para Roraima. Roraima tem um teto, um piso seguro, porque o setor público garantia. Mas o nosso teto era muito baixo. Eu não conseguia crescer. Entendeu? Porque as empresas, você olhava, mas por que as empresas daqui não crescem? Por que as empresas não se desenvolvem? Porque o nosso teto era baixo. Porque a nossa economia não permitia eles crescerem. Isso aí na época de 98 pra cá, eu lembro que era muito comentado entre as famílias, pelo jornal, das coisas. Caramba, não tem empresa em Roraima, não tem nada que faça a cidade crescer. Isso entre as casas, nas igrejas. Isso. Hoje a gente já pode ver isso de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo de um segmento que a gente vive no nosso dia a dia, supermercados. Quantos supermercados, vou dizer grandes para nossa realidade de Roraima, grandes nasceram de 2000 até 2014, 2015. Vixe. Quantos nasceram e quantos ficaram grandão e quebraram? Hoje você tem alguns que começaram em 2012, 2015, que hoje já estão consolidados. Estão crescendo e dificilmente, só se fizerem um erro de gestão muito grande, certo? Não vão quebrar novamente. Mas por quê? Porque o nosso teto ampliou e ele está conseguindo escalonar. Porque para um negócio dar certo, ele precisa escalonar. Para uma artesã ganhar dinheiro, ela precisa escalonar. E assim a gente encerra o episódio do Papo M3 Realidades de hoje. Foi um prazer lembrar tantos momentos marcantes com você que nos acompanha e faz parte dessa trajetória. Agradecemos pelo carinho e por estar sempre com a gente, viu? Continue ligado, porque nesse mês de julho, o Papo M3 Realidades vai ser dedicado totalmente ao aniversário da nossa capital, Boa Vista. Forte abraço para você!